Bom, aqui nós vamos fazer o gráfico de equação de segundo grau, né? Equação de segundo grau porque tem um x ao quadrado. E para isso nós vamos achar os pontos usando a formulazinha de Bhaskara e as formulazinhas aqui para os pontos do vértice, que é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Por que máximo ou mínimo? Dependendo da concavidade, né? Se for a concavidade, se for um gráfico desse jeito, esse daqui vai ser o máximo que ele pode alcançar. Agora, se for nessa posição aqui, a concavidade para cima, então significa que o mínimo que ele pode alcançar vai ser esse. Mas, de qualquer forma, a formulazinha é a mesma, né? Então, por que a gente tem que usar essas fórmulas? Deixa eu ver aqui. Então, para a gente fazer, quando a gente vai fazer o gráfico, vamos supor aqui que um gráfico da função de segundo grau, ele fica aqui uma parábola. Então, vamos supor que ela ficou para cima. Ela pode ficar para baixo. Nesse caso aqui, ó, primeira coisa que a gente vai observar, se o valor aqui do x é positivo ou negativo. Se for positivo, então quer dizer que essa concavidade ela é para cima. Então, vai ficar um gráfico parecido com esse. Se fosse negativo, é para baixo. Então, é a primeira coisa que a gente observa. Agora, a segunda coisa que a gente vai ver aqui, ó. Esse daqui, ó, é aonde o ponto no y aqui é onde vai pegar. Nesse caso aqui, desse gráfico que eu fiz aqui, não é esse, porque esse menos 8, para essa função, vai ser aqui embaixo, né? Vai ser bem para baixo. Então, esse daqui vai ser o ponto C, né? De uma funçãozinha. Esse ponto que eu digo aqui, ó, do vértice máximo ou mínimo, nesse caso dessa aqui, vai ser o mínimo, que é o vértice, que é essa formulazinha aqui, ó. Então, esse ponto aqui vai ser nessa fórmula que eu uso, e nesse ponto vai ser esse daqui, que eu coloco o meu ponto, então, x e y, tá? E aí, a formulazinha de Bhaskara, que a fórmula de Bhaskara vai ser esses dois pontos aqui, que eu vou encontrar, né? Que vai ser a formulazinha de Bhaskara, ó, costuma se colocar como sendo o delta, mas o delta, na verdade, é isso aqui, ó. Tá? Então, é a mesma coisa eu fizer a fórmula de Bhaskara desta forma ou dessa forma, sendo que esse delta aqui, ele é justamente esse b quadrado menos 4ac. Então, se eu colocar desse jeito ou colocando já o b quadrado menos 4ac é a mesma coisa, né? Fazendo isso daqui, eu vou achar dois valores, que é o x1 e o x2, né? Então, por isso que eu vou achar usando Bhaskara para achar esses dois pontos. Aí eu uso essas formulazinhas do ponto de vértice e depois já o valor de C eu já sei que vai ser aqui, ó, tá? Então agora a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Primeira coisa é identificar o A, o B e o C. Então, nesse caso aqui dessa fórmula, o A é esse daqui. Não está, mas é o número 1. O B é o menos, não esquecendo o negativo, menos 2. E o C é menos 8. Aí eu vou substituir na minha formulazinha de Bhaskara aqui, né? Então, vai ficar menos, o B aqui é negativo, então eu não posso esquecer que é menos o valor de B menos 2, né? Eu não posso confundir menos com menos. E aí, raiz quadrada, menos 2, que é o B ao quadrado, menos 4, o A, vezes o C, que é menos 8. E embaixo, 2 vezes o valor de A, que é 1, tá? Então, eu vou resolvendo. Bom, aqui vai ficar positivo mesmo, 2, mais ou menos raiz quadrada. Menos 2 ao quadrado, então vai ficar 4 positivo mesmo. Aqui, ó, 4 vezes 8. Como é menos e menos, vai ficar um valor positivo mesmo, né? Ó, e vai ficar 32.
tá? Esse valor aqui é 2 vezes 1 é 2. Esse valor aqui que eu já obtive, ó, fica 2 mais ou menos raiz. Isso daqui já é o meu delta, tá? Ó, que é o valor de 32, né? É 36, tá? Então, daqui eu vou tirar os dois valores, x1 e x2. Por que x1 e x2? Porque este daqui vai ficar, ó, por isso que aqui é mais ou menos, aqui vai ficar mais. E aqui vai ficar menos, aí fica igual, né, ó. E aí já é o valor. Aqui não é 30 e, no caso, fica 36, então é raiz de 36, é 6. Então, um fica mais 6 e o outro fica menos 6. Foi muito longo, né? Então, eu fazendo esse daqui, 2 mais 6, 8 por 2, 4. Esse é o primeiro valor. E aqui eu vou tirar, então, 6 menos 2, fica menos 4 sobre 2. Então, eu vou ter um valor de menos 2. Esse é o outro valor. Agora, eu vou para o valor do xv e yv, que é dos vértices, né, ó. Então, vou fazer aqui. Continuando, então, ó. Menos b, menos o valor de b lá em cima, ó. Menos 2, não pode esquecer do negativo, né? Então, eu tenho menos 2, e aqui 2 vezes o valor de a é 1. Então, fica menos com menos, eu tenho 2 sobre 2. Resultado, 1. Esse é o valor do x. E agora aqui, menos o valor do delta aqui, ó, 36, sobre 4 vezes o a é 1. Então, eu tenho menos 36 por 4, meu valor, menos 8. Então, agora eu tenho os valores. Confundi com o C aqui, ó. Aqui é 36, 9, né? Então, fica menos 9. 36 por 4, 9. Então, esses aqui são os meus pontos, né? Vamos fazer. Como eu sei que o meu gráfico vai até menos 9, que foi o mínimo lá, então eu fiz a maior parte para baixo, né? E aqui eu tenho que fazer pelo menos 4 para cá e 2 para cá, ó, né? Então, agora, para resolver, achei os meus dados. Primeira coisa que eu vou observar. Então, são 4 coisas que a gente olha para fazer o gráfico. As duas primeiras, a gente já bate o olho e já sabe, tá? Das 4, 2 coisas é... Aqui é positivo, então, o meu gráfico eu sei que vai ser dessa forma aqui, ó, concavidade para cima. Aqui o valor C, menos 8, então eu sei que no meu gráfico vai passar por esse daqui, ó. Então, ele vai fazer isso aqui, né? Ó, vai fazer assim e vai passar por aqui, tá? Agora, as outras duas coisas são os pontos que eu achei com Bhaskara, que é x1 e x2, que é 4 e menos 2, no valor de x. Então, aqui vai ser 4, vai passar por aqui. E menos 2, vai passar por aqui também. E o outro ponto é esse daqui. O vértice, que no caso é o ponto de mínimo. Vai ser quem? 1 e menos 9. Quem que é o 1 e menos 9? Aqui no meu gráfico, então, é número 1, se eu for puxar aqui para baixo, e o número 9. Então, esse daqui é o ponto 1 e menos 9. Então, eu tenho esses valores aqui, ó, para eu traçar. Esse é o ponto de mínimo. Então, aqui é quando vim fazer aqui, ó, meu gráfico vai fazer isso aqui. Então, ele vai passar lá em cima e aqui. Então, esse é que é o formato do meu gráfico, tá? Que eu achei os meus pontos, o máximo e o mínimo, e aí eu traço ele. Então, é isso daqui que eu tenho que fazer. Resumindo, 4 coisas que eu tenho que fazer. As 4 coisas. Achar para saber se ele é para cima ou para baixo, se ele é positivo ou negativo.
saber aonde que ele vai passar na reta y, que é o valor de C, e usando Bhaskara para saber esses dois pontos usando Bhaskara e usando os pontos de máximo e mínimo para saber o vértice, tá? Aí eu traço o meu gráfico da função de segundo grau.